Tudo bem? Hoje eu vou te falar quais são os melhores investimentos em renda fixa para você investir. O que você vai investir em renda fixa? Normalmente, sua reserva de oportunidade, ou seja, um capital que fica pronto, que fica, vamos dizer assim, se multiplicando e preparado para você usar para comprar mais ações e para investir também com as opções criando renda. Então, é um capital importante, mas é um capital que não pode estar em ações, ele precisa estar em renda fixa. Eu já usei todo tipo de renda fixa que você pode imaginar. Estou falando aqui de dezenas de milhões de reais investidos em vários produtos de renda fixa. Então eu espero que eu consiga te ajudar um pouco, encurtando o caminho, né, e já te mostrando quais são os melhores para cada tipo de situação que você pode ter. Antes de mais nada, né, se inscreve aqui no canal do YouTube, porque tem muito conteúdo. Tem a live de terça-feira, meio-dia e 15, horário de Brasília, que você pode tirar suas dúvidas diretamente comigo. E tem vídeo novo às quintas-feiras à noite, 7 da noite, e domingos, 7 horas da manhã. E vou pedir para você já deixar um comentário. Eu peço esses comentários e ninguém escreve. Então, se você, por favor, puder escrever, para eu não ficar aqui em vão pedindo, eu não peço porque eu sou bobo, eu peço porque é legal para mim, para eu saber, tá? Então, qual é o produto financeiro que você utiliza hoje em dia para sua reserva de oportunidade ou reserva de emergência, ou seja, produto de renda fixa? Então, estou perguntando isso porque é legal ter esse feedback e saber, né, o pessoal que está me assistindo, o que está usando. Então, por favor, já deixa um comentário aqui no vídeo para eu saber, tá? Vamos lá, então, primeiro, não vou rezar missa para convertido. Então, o que entrega mais multiplicação de patrimônio, né, no mercado financeiro é investimento em ações, não é, obviamente, a renda fixa. Porém, a gente também sabe que a bolsa vai sofrer quedas e, portanto, você precisa de um colchão de liquidez para você aproveitar esses momentos de promoção, né, na bolsa de valores. Então, onde que você deve deixar esse recurso de caixa para você aproveitar as oportunidades? É em renda fixa, porque você precisa que esse recurso não caia junto com as ações. Então, quando vier, né, a crise ou vier a queda, a correção na bolsa de valores, que certamente virá, né, sempre vem, todo ano acontece algumas correções, o capital que está esperando isso, ele não pode cair junto com as ações, né? Também não pode ser uma renda fixa com taxas, por exemplo, travadas para longo prazo, né? Por exemplo, 5 anos, 10 anos, até 3, 4 anos é complicado, porque isso aí vai também flutuar junto com as ações. Quando as ações caírem, pensando no mercado brasileiro, provavelmente essas taxas da renda fixa também vão, no caso, subir, o que vai significar que a sua aplicação nessas taxas vai perder valor, e não é o que a gente quer. Então, no vídeo de hoje eu vou te mostrar uma tabela aqui com os ativos de renda fixa, são vários, mas eu já vou mostrar as características principais e vou te apontar no que eu considero que são as situações ideais para cada tipo ali de produto. Essa é uma dúvida recorrente em alunos meus, então acredito que você também vai ter essa dúvida, se ainda não tem, vai acabar tendo em algum momento. Então, no caso meu e dos meus alunos, a gente cria bastante renda com a venda de opções. Porém, esse processo que a gente faz, né, de criar renda na bolsa de valores, a gente acaba precisando de caixa. Por quê? A gente pode ter que honrar alguns exercícios de opções e aí a gente acaba tendo algum desembolso, ou então a gente tem que fazer a manutenção das nossas estratégias, o que envolve rolagens de opções e também delta hedge, que a gente chama, ou seja, a gente vai rolando strikes, né? E aí eventualmente a gente faz algumas rolagens dessa a débito, ou seja, a gente tem que desembolsar efetivamente, então a gente tem que ter uma certa reserva ali de caixa, tá? Então vamos lá, vou mostrar aqui a tabela para você e vou passar nos campos, né? Você vai ver ali as colunas na planilha, tá? Mas basicamente é o seguinte, vai ter o código do ativo, vai ter como que você compra ou vende esse determinado ativo, quanto que ele rende, a alíquota de imposto, os custos operacionais, a liquidez, ou seja, quando você resolve sair, em quanto tempo seu dinheiro está disponível, está na sua conta corrente, se serve como garantia para as operações com opções e qual é o uso ideal desse ativo, qual a situação ideal para você usar esse ativo da renda fixa. Deixa eu mostrar aqui a tabelinha e vamos lá. Ó. Então vou dar um zoom aqui. A gente tem, né, primeiro ativo, que são as sopas de letrinhas, né, que eu costumo falar. Então, estou falando aqui, ó, CDB, LC, LCI, LCA. Então, tem vários títulos privados que a gente chama, né, que são de renda fixa, que você aplica ou resgata através da sua corretora. Então, normalmente tem um aplicativo, ou seja web, ou seja pelo celular, que você faz essa aplicação e esse resgate.
A rentabilização, né, assim, o quanto que rende, pode ser qualquer coisa. Pode ser pós-fixado, que aí é um percentual do CDI, pode ser pré-fixada ou inflação, que seria o IPCA mais uma taxa travada, né? E, lembrando aquilo que eu comentei, né, o pré-fixado e o IPCA mais uma taxa, quando eles são de prazos longos, eles vão flutuar junto com as suas ações, então tem que tomar cuidado. Já se for um prazo mais curto, aí ok. Alíquota de imposto, a gente tem a tabela regressiva que chama, então começa em 22,5, depois de 180 dias, né, se você resgata depois de 180 dias, cai para 20%, depois de 360 dias você paga 17,5% do lucro como imposto de renda, e após 2 anos, né, ou seja, 720 dias, você cai na alíquota mínima, que seria 15% de imposto de renda. E tem também um IOF se você resgata em menos de 30 dias, então aplicou, resgatou em menos de 30 dias, o IOF vai comer uma parte da sua rentabilidade que vai ser proporcional. Se você aplica, resgata no dia seguinte, você não ganha praticamente nada. Se você resgata lá no último dia, né, dos 30 dias, você fica com quase todo o lucro ali de curto prazo. Custos operacionais. Então, existe um spread implícito na corretora. Então, o que eu estou querendo dizer? Por exemplo, um CDB. Você vai lá e compra a 102% do CDI. Tá lá, felizão, legal. Mas, na verdade, a corretora consegue com o emissor a 104%. Então, ela fica com 2% do CDI. É assim que ganha. Então, você não sabe os custos nesses títulos privados. Eles são implícitos na operação. Às vezes, o lucro é bem grande da corretora e você nem está sabendo. Poderia ter tido uma taxa bem legal. Até daí que vem uma briga, às vezes você vê alguém falando, poxa, eu estou aplicando no BTG e aí eu estou no mesmo emissor na XP com uma taxa melhor e fica uma briga porque vai estar tudo meio que escondido, né, o custo desse título privado. E a liquidez, você precisa verificar antes de aplicar. Então, tem alguns, a grande maioria, quando você vai para prazo longo, você tem que aguardar o vencimento. Ah, Caio, mas a corretora diz que eu posso sair no meio do caminho. Sim, aí tem que pedir uma cotação e aí novamente a corretora vai te garfar. Então, toma cuidado. Se você escolher liquidez diária, aí não tem erro, aí realmente você pode retirar a qualquer dia. Obviamente, a rentabilidade, né, o percentual do CDI, por exemplo, vai ser bem inferior por ser uma liquidez diária, tá? Ok. Serve como garantia para operações de opções? Não serve. Então, aí algumas pessoas aqui vão ficar revoltadas comigo, vão falar, não, mas eu escutei que serve, eu vi que serve e tal. Ok. Pode até servir em algumas circunstâncias. Então, tem que ser consultado o emissor daquele título no dia que você quer pôr em garantia, tá? Então, tem alguns emissores que têm um espaço de garantia na bolsa, mas se alguém usar, você também vai perder. Se você olhar hoje e falar, hoje tem, vou lá, aplico no título, amanhã você tenta botar em garantia, talvez não consiga. Então, é melhor considerar que não é considerado para garantia, tá? Ainda tem o problema do vencimento também. Por mais que você consiga colocar em garantia, alguns dias antes do título vencer, ele sai automaticamente da garantia. E de repente você tem uma chamada de margem ali inesperada e às vezes nem tem o dinheiro do título que vai vencer, ainda nem chegou e você não consegue repor a margem. É um problemão. Então não use para margem, é melhor, você não vai ter dor de cabeça. Qual a situação ideal, na minha opinião, tá? Minha humilde opinião. Então, se você discordar ou tiver outra opção, outra opinião, não tem problema nenhum, tá? Qual é a minha opinião? É legal você se beneficiar do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Então, fazendo aplicações até R$250 mil por CNPJ do emissor, né, você não corre o risco de calote. Então, por mais que o banco quebre ou a financeira quebre, você vai receber seu valor. Já participei de 2 processos assim, recebi o dinheiro super rápido, conheço várias pessoas que participaram de vários e não teve problema nenhum, tá? E aí, o que é interessante? Você criar o que eu chamo de ladder, na verdade não sou eu, né, se chama-se ladder essa estratégia, que é o quê? É você fazer uma operação para diferentes prazos e aí você vai ter sempre uma operação vencendo. Quando essa operação vence, esse dinheiro que entrou, você faz uma nova operação de prazo bem longo. Então, por exemplo, você faz acima de 2 anos, para quê? Para cair na alíquota mínima de imposto de renda, né, que seria aqui os 15%, faz um para 2 anos, faz um para 1 ano, faz um para 6 meses, faz outro para 3 anos, e aí quando vai vencendo, né, venceu um, você vai lá e faz para 2 anos ou 3 anos. Então você fica sempre rolando para um prazo longo, né, e vai rentabilizando ali um pouquinho essa renda fixa. Essa é uma maneira de você ter uma rentabilidade acima do CDI sem grandes riscos, né, praticamente sem risco, porque tem a proteção do FGC.
tá? Agora, é algo, na minha opinião, né, vamos dizer assim, secundário, né? Sua estratégia de ação, de opção deve corresponder a um percentual do seu patrimônio bem maior do que essa operação com ladder, de novo, na minha humilde opinião, tá? Tem gente que gosta mais de renda fixa e aí vai usar o ladder num percentual grande do patrimônio. Ok, outro ativo de renda fixa que a gente tem é o fundo DI. O fundo DI você também aplica ou resgata, né, usando a plataforma da corretora. A indexação, né, vai ser, na verdade, só vai dizer que é um fundo DI, ele vai render de acordo com a taxa Selic, né, que na prática vai ser um percentual do CDI. Então você pode olhar em plataformas que mostram a rentabilidade do fundo e ver, esse fundo normalmente é 98% do CDI, esse é 95%, esse é 99%, aí você tem uma ideia ali. A alíquota de imposto, né, você tem, da mesma maneira dos títulos privados, você tem a tabela regressiva, porém aqui você tem o chato come cotas. O que é isso, come cotas? A Receita Federal passa o chapéu a cada semestre, tomando 15% do resultado que está lá, independente do prazo que você mantém o investimento. Eu mantive por 2 anos. Poxa, Caio, se eu mantive por 2 anos, minha alíquota vai cair a 15%. É verdade, porém lá já no primeiro semestre, a Receita rapou 15%, ou seja, em cima desses 15% do lucro, você deixou de ganhar juros, deixou de ganhar rendimento. Isso é terrível. Então, é muito mais interessante, né, você fazer, por exemplo, um CDB de prazo de 5 anos, né, que aí você não vai ter come cotas, e aí aquele rendimento começa a render mais, e aí é a bola dos juros compostos. Né? Aqui no fundo DI você tem uma limitação desses juros compostos por causa desse programa bacana da Receita Federal de passar o chapéu todo semestre, chamado come cotas. Custo, você tem a taxa de administração. Alguns fundos estão cobrando uma taxa bem perto de zero, alguns até é zero mesmo, você não paga nada. Liquidez, verifica antes de aplicar, mas em geral é D mais zero até um certo horário, normalmente até as 2 da tarde, tá? Então pediu o resgate até as 2 da tarde, entra o dinheiro no mesmo dia. Pediu depois das 2 da tarde, só no dia seguinte por volta das 2 da tarde. Normalmente é assim. Serve como garantia para operação de opções? Não, não serve como garantia. Ideal, na minha opinião, para quem não quer investir na bolsa de valores, então não quer ter dor de cabeça com comprar, vender ação ou ETF, e não quer olhar para os seus investimentos. Por quê? Porque isso aqui nunca vai vencer. Né? Você aplicou no fundo, você pode deixar lá, largar lá e nunca mais olhar. Né? O caixa vai ficar guardado ali por tempo indeterminado. Então, para mim, é bom nessa situação, né? Para quem está nessa situação. Aí a gente tem também o fundo de inflação. Então, é a mesma coisa, né? Você aplica o resgate via corretora, a indexação vai ser IPCA mais uma taxa. Na verdade, você não vai ver isso explícito, né? Você sabe que é isso, porque lá dentro vão ter títulos que vão render em IPCA mais uma certa taxa. Imposto vai ser igualzinho, né, ao caso ali do fundo DI. Custos, taxa de administração, talvez algo como 0,5% ao ano, tem que olhar na corretora. Liquidez, normalmente é D mais 1, pediu o resgate só no dia útil seguinte, é que o dinheiro entra, não serve como garantia. Ideal para quem? Mesma situação, não quer olhar a bolsa de valores, não quer operar, não quer olhar para os seus investimentos, quer fazer uma aplicação e poder olhar depois de 5 anos, né, por tempo indeterminado. Aí sim vai servir. Tá? Tem outras alternativas melhores para quem quer operar na bolsa, a gente vai chegar lá. Depois vem o Tesouro Selic, aqui a gente já entra no Tesouro Direto, tá? Na verdade pode ser Tesouro Direto ou não, né? Eu vou comentar aqui, mas basicamente Tesouro Selic é o quê? Esse é o classicão, tá? O título mais seguro que existe no mercado financeiro. Então, mais cedo ou mais tarde você vai usar ele, se nunca usou, você vai usar em algum momento. Como que você compra ou vende? Via corretora, se for Tesouro Direto, né, via o próprio sistema do Tesouro Nacional que está acoplado nas corretoras. Então você faz via sistema da corretora, mas na verdade é como se fosse uma casca e você está comprando e vendendo lá direto com o Tesouro Nacional. Indexação pós-fixada, então vai render um certo percentual do CDI, aproximadamente 100% do CDI. Imposto vai ser ali tabela regressiva, então de novo começa 22,5, cai até 15% de imposto em cima do lucro depois de 2 anos e tem IOF se resgatado em menos de 30 dias. Custos, algumas pessoas nem sabem, mas o Tesouro Direto cobra 0,2% ao ano. Liquidez, D mais 0 se resgatado até a 1 da tarde, D mais 1 depois desse horário.
tá? Lembrando que aqui pode ter alguma diferencinha, algum detalhe. Essa tabela aqui é uma tabela para encurtar a sua vida. Então, eventualmente podem ter casos atípicos, casos bizarros, tá? Eu tô pegando aqui o normal, né, do mercado de renda fixa para te dar um atalho. Serve como garantia para opções? Sim, serve como garantia e é uma excelente garantia, no sentido que é o título mais seguro que tem. Então, a bolsa vai aceitar sempre tranquilamente. Ideal para quem? Para quem quer segurança, para quem vai aplicar menos de 1 milhão, porque o Tesouro Direto ele tem essa limitação de 1 milhão de aplicação por mês. Então, se você for aplicar mais, você vai poder comprar Tesouro Selic, que é o que a gente chama da LFT, que é o nome do título. Porém, vai ter que ser fora do sistema do Tesouro Direto. Aí vai ter que ser via mesa da corretora, tá? Mas tudo bem, no seu caso, se estiver operando na mesma corretora que eu, ou for aluno meu, né, manda mensagem para mim, eu te faço a conexão e você opera fora do Tesouro Direto, tá? Dentro do Tesouro Direto, limitado a 1 milhão. E quem quer usar a aplicação como garantia na bolsa, por exemplo, para operar opções. Então, é excelente, tá? Depois, a gente tem o tesouro pré-fixado, então ele vai ser bem semelhante ao tesouro pós-fixado, né? Porém, ele vai ser, que é o tesouro Selic, porém, ele vai ter o quê? A indexação é bem diferente, ela é pré-fixada, ou seja, uma taxa travada importante se você mantiver até o vencimento. Então, se você aplicou a 10% por 5 anos, você só vai receber 10% ao ano se você mantiver esse investimento por 5 anos, até vencer o título. Se você sair antes, tudo vale. Então pode ser que você consiga uma taxa superior a 10% ao ano, pode ser que você consiga uma taxa inferior. E dependendo do prazo que você sair, do quanto variou a taxa, você pode inclusive perder dinheiro. Então toma cuidado. Não é porque é renda fixa que é super seguro. É renda fixa porque a renda é fixa se você mantiver o título até o vencimento. Tá? E se for via fundo, é se você mantiver a aplicação durante bastante tempo, né? Porque o fundo não tem vencimento. Mas se você mantiver por vários anos, aí certamente você vai conseguir aproximadamente a taxa que estava no mercado naquele momento. Imposto, tabela regressiva, aí é tudo igual ao Tesouro Selic, tá? Taxa de administração, serve como garantia, super. Para quem? Mesma coisa, quem quer segurança vai aplicar menos de 1 milhão e quer usar como garantia na Bolsa de Valores para operações com opções. Lembrando que aqui já é um título mais arriscado, que faz sentido você esperar momentos com taxas boas, etc. Enfim, não vou entrar aqui na ideia da estratégia, como que você aloca. Tem vídeo meu no YouTube sobre isso, como que você separa, quanto que vai para IPCA, quanto que vai para fixado, quanto que vai para ações, etc. Não é o tema do vídeo aqui de hoje. Depois a gente tem o clássico Tesouro IPCA, também um título excelente. É tudo igual ao Tesouro Pré-fixado e ao Tesouro Selic, a não ser a indexação. Agora vai ser IPCA mais uma taxa, de novo, uma taxa travada se você mantiver até o vencimento do título. Se você sair antes do vencimento, tudo vale. Você pode ganhar muito mais dinheiro ou pode até perder dinheiro, apesar de ser uma aplicação de renda fixa. Situação ideal. Mesma coisa, quem quer segurança vai aplicar menos de 1 milhão e quer usar como garantia na Bolsa de Valores e sabe o que está fazendo, sabe que é interessante investir aqui no Tesouro IPCA. Diga-se de passagem, por exemplo, no período da Dilma, esse aqui foi o título que mais rendeu, inclusive rendeu mais do que Bolsa de Valores, né? Teve um lucro maior com muito menos risco nesse tipo de investimento. Não estou falando que é um bom investimento para agora, tá? Estou falando só do passado. De novo, para o futuro aqui, tem outros vídeos meus para tratar disso. Agora a gente começa a entrar nos ativos. Então, esses três últimos aqui, então Tesouro Selic, Tesouro Pré-fixado e Tesouro IPCA, esses três aqui, são muito interessantes, muito importantes, tá? Peraí que tá deslizando demais aqui, ó, esses três. Então, muito interessantes, muito importantes. Você, mais cedo ou mais tarde, provavelmente vai usar algum desses, tá? É bem legal. Agora a gente vai entrar em alguns produtos um pouco mais específicos e também para quem opera bastante na bolsa. Então, você que está me assistindo, grande chance de você ser alguém que já compra ações, já investe com opções, e aí você vai ter mais naturalidade no ambiente de bolsa, e isso pode te dar uma vantagem aqui com esses outros ativos que eu vou falar. Então, o primeiro deles é o LFTS 11, como que você compra ou vende? Agora já é no ambiente da Bolsa de Valores. Eles não são ações, tá? Esses ativos aqui são o que a gente chama de ETFs, são cotas de um fundo de investimento. Então, é um fundo de investimento, mas ao invés de você aplicar e resgatar via corretora, você
como se você aplicasse ou resgatasse comprando a cota na Bolsa de Valores. Isso tem uma série de vantagens, a gente vai ver que tem vantagem tributária e tem vantagem de custo, né? O custo é muito mais baixo e você tem uma liquidez também muito grande. O intermediário da corretora foi retirado, né? Então aquele lucro que fica na corretora, agora ele não tem mais, né? Ainda tem sim o papel da gestora, tudo mais, né? A existência do fundo, a taxa de administração do fundo ainda existe, porém já está num custo mais interessante para a gente, tá? E tem a questão da praticidade. Você que já está comprando, vendendo ações, você vai lá, poxa, amanhã eu quero um caixa. Você já vai e vende um ativo desse na bolsa e amanhã já entra o caixa, possivelmente para liquidar, por exemplo, uma compra de uma ação que você fez. Bom, vamos lá. LFTS 11, indexação ela é pós-fixada, então vai render de acordo com a taxa Selic, né, vai render aproximadamente ali um percentual do CDI, provavelmente perto de 100% do CDI. Imposto IR de 25%, então quando começou esse título acreditava-se que o imposto de renda era de 15%, agora já foi ratificado, já foi declarado pela Receita Federal, não há mais dúvida que o imposto de renda é de 25%, então é uma alíquota de imposto de renda acima do normal, né? Acima de, por exemplo, de um investimento em Tesouro Selic. Mas por que ainda pode ser interessante esse ativo? Porque não tem o pagamento do IOF, se você resgata em menos de 30 dias, a taxa de administração é baixa, 0,19%. Talvez agora com essa mudança de IR, talvez eles até baixem mais a taxa, vamos ver. Mas é fato que existe a praticidade de estar lá na bolsa, né, como eu falei. Então pode ser que mesmo com uma alíquota maior de imposto de renda, algumas pessoas prefiram continuar utilizando o LFTS 11, tá? Liquidez é D+1, então vendeu hoje, dia útil seguinte, você recebe o dinheiro lá na corretora, logo pela manhã. Então realmente é muito prático de usar, serve como garantia nas operações de opções e para quem que é ideal, na minha opinião, para quem vai usar o capital em menos de 30 dias. Então, poxa, eu vou comprar alguma coisa daqui a 20 dias, daqui a 5 dias, né, para o vencimento de opção que é daqui a 2 semanas, o LFTS 11 vai servir para você, vai ser o ideal. Ok, depois a gente tem o ativo B5P211, que é o que? Parecido com o LFTS 11, só que agora a gente está falando de uma rentabilidade IPCA mais uma taxa. O imposto de renda agora sim é de 15% independente do prazo da sua aplicação. Olha só que interessante. Se você vai, por exemplo, num Tesouro IPCA, você precisa aguardar 2 anos para pagar 15% de imposto. Aqui não. Aqui você comprou, vendeu no dia útil seguinte, você paga só 15% no lucro e não tem IOF. Então é muito interessante. Taxa de administração 0,2% ao ano, liquidez D+1, serve como garantia para as opções, para quem quer ideal, na minha opinião, para quem já opera na bolsa, então tem facilidade com comprar e vender, e quer proteção contra a inflação de curto prazo. Então esse ativo ele pega uma inflação ali de 2 anos, é o que a gente chama de duration, tá? Então o duration dele é de 2 anos. Legal. Depois a gente tem o IMA-B11, então ele também vai ser, agora sim, muito parecido com o B5P2, porém agora a gente está falando de também IPCA mais uma taxa, mas para um prazo de 7 anos. Então a gente já está pegando uma inflação para um prazo que a gente chama médio, né, dentro do horizonte da renda fixa. E a taxa de administração ligeiramente superior, né, 0,25% ao ano. Serve como garantia para a opção, liquidez D+1, tudo igual ali ao B5P2. Então aqui já é um ativo, vamos dizer, mais estrutural, ideal para quem já opera na bolsa, quer proteção contra a inflação de médio prazo. E aqui tem outras vantagens, né, como por exemplo, o investimento pode ficar lá indefinido, né, pode ficar muitos anos, o ativo não vai vencer, você não precisa comprar um novo ativo, etc, né? E você só vai pagar o seu imposto de 15% quando você resgatar, tá? Depois a gente tem o IB5M11, seria o IB5+, né? Ou seja, agora a gente está também falando de IPCA mais uma taxa, com a mesma taxa de administração 0,25 ao ano, porém, agora é inflação longa, 11 anos, duration de 11 anos. Então, a gente já está pegando a ponta mais longa, né? Legal, por exemplo, para quem quer uma renda fixa para ajudar ali na aposentadoria, né? Esse ativo vai funcionar bem legal. E aí a gente tem o IRFM11. O que é o IRFM11? É a taxa de juros pré-fixada. Então você faz um investimento em renda fixa, comprando e vendendo também na bolsa, né? Porém a rentabilidade você vai travar a taxa. Então se você permanecer durante vários anos com esse ativo, você vai ter aproximadamente a taxa pré-fixada que estava sendo negociada no momento que você comprou esse ativo, tá? Também tem um benefício fiscal muito legal, você tem um imposto de renda sempre de 15%, independente do prazo e sem IOF.
taxa de administração 0,2 ao ano, liquidez D+1, serve como garantia nas operações de opções e é ideal para quem já opera na bolsa e quer travar uma taxa para prazo curto, 2 anos, tá? Então não é prazo tão longo. Então isso aqui é legal. Às vezes o mercado dá aquela estressada, né? As taxas sobem um pouquinho. Tá aqui uma grande oportunidade de você travar um pouquinho de taxa já ali no ambiente da bolsa de valores, tá? Sobre esses ativos, eu vou mostrar uma tabela aqui que é bem legal sobre a precificação deles. Tá aqui, ó. No próprio site da gestora dessas ETFs, tá? Da IMA B5, né? IMA B, IMA B5+, né, e o IRFM, você consegue baixar esse PDF aqui. Esse PDF ele é bem ilustrativo aqui para você entender a precificação, né? Então, por exemplo, B5P2, que é o duration de 2 anos, né, ou seja, inflação de curto prazo, aqui tem o preço da cota que você vai pagar na bolsa e a taxa que você vai travar, ou seja, IPCA mais essa taxa. Então, se, por exemplo, isso aqui, claro, tem uma data, tá? Então tem que olhar a data desse arquivo. Então aqui no caso, a database 5 de março de 2024. Então, nessa data aqui, né, nesse dia, então todo dia que você for operar essa ETF, você pode buscar esse PDF lá no site da gestora, tá? E aí que é o próprio Itaú, né? E aí você vai ver isso daqui, ó. Então, por exemplo, se você conseguiu comprar 8,632 na bolsa, significa que você travou IPCA mais 6,75. Tá circulado aqui, provavelmente é o preço que vai circular mais o mercado, né? Vai ficar em torno de 87,32, que vai te dar IPCA mais 6. Se você operar o de médio prazo, né, duration de 6, e comprar a 98,63, você vai travar IPCA mais 5,93. Se você comprar o de longo prazo, duration de 11 anos, comprar a 113,18, você vai estar travando IPCA mais 5,73. E se você for no pré-fixado, tá, de 2 anos, duration de 2 anos, comprar ele a 82,16, você vai estar travando uma taxa de 10,11% ao ano, claro, se você mantiver seu investimento por aproximadamente 2 anos, tá? Essa aqui é a ideia, né? Ok, vamos voltar ali para a tabela. E agora, para deixar completo, eu vou entrar aqui num ativo super polêmico, né? Vou acabar aqui a varredura pela renda fixa com um ativo complicadíssimo, que é a debenture, né? O que é debenture? Debenture é um ativo de empréstimo, um título de empréstimo para as empresas que têm capital aberto. Então, várias que emitem debenture estão na Bolsa de Valores. Tem algumas que emitem debenture que não estão na Bolsa de Valores, que só precisa ser uma sociedade por ação, né? Mas ok, então é uma dívida, é um empréstimo, ou seja, é uma renda fixa, porém com risco de calote. Mas o risco não está tão aí, vamos dizer, o problema do ativo não está tanto no risco de calote. A gente vai ver daqui a pouco, logo agora, como que a gente resolve isso e investe muito bem em debentures. O risco maior, né, o problema maior, está aqui neste ponto. Você aplica e resgata via corretora e os custos é um spread implícito na corretora. Então, por exemplo, ela te vende a IPCA mais 5, você está felizão, porém, na verdade, esse título seria a IPCA mais 6 e a corretora está ficando com esse 1% aí, essa taxa para ela. Então, o spread é bem gordo nas corretoras e quando você quer sair de uma debenture é complicadíssimo, não tem liquidez, a corretora vai te garfar bastante. Então, por causa disso, eu, Caio, não invisto em debenture. Quem pergunta para mim, fala, é legal? Na minha opinião, não é legal investir diretamente, você vai lá e compra debenture, não da maneira como está o mercado agora. Se criar uma tela mais transparente para a gente conseguir ver o preço das debentures, como se fosse um ambiente de bolsa de valores, né, para a gente comprar ou vender debentures, aí vai ser muito legal. Enquanto não tiver isso, não recomendo que alguém vá lá e compre a debenture diretamente, tá? Mas, para constar, né, a indexação pode ser qualquer coisa, pode ser percentual do CDI, pré-fixado, inflação, normalmente é inflação, IPCA mais alguma coisa, é o mais comum para as debentures. Imposto vai ser tabela regressiva, vai ter cobrança de IOF, tá? A questão do custo já comentei que é implícito. A liquidez é terrível, então toma muito cuidado com isso aqui. Às vezes você vai ficar casado por 5 anos com a operação, ou vai ter que fazer portabilidade para outra corretora te garfar um pouco menos do que a anterior. É uma coisa muito chata. Não serve como garantia para opções. Ideal para quem? Para quem quer se aventurar no mundo de crédito privado sem proteção sem proteção do fundo garantidor de crédito. Então, poxa, Caio, eu tenho 20 milhões investido, eu vou usar 500 mil para debentures. Aí ok, né? Mas quem, vamos dizer, a grande maioria,
né, que vai ter ali um capital não tão grande, eu não acho que seja legal ir direto na debênture. Aonde que é legal? Aí sim é o ativo DEB11, tá? O que é esse ativo DEB11? É uma ETF, então você vai comprar e vender no ambiente da Bolsa de Valores. A indexação, desculpa, não é pré-fixada, tá? A indexação vai ser provavelmente, né, mais perto de inflação mais taxa, tá? Então IPCA mais taxa. Tem benefício fiscal, então IR de 15%, independente do prazo, sem o IOF. Taxa de administração é baixa, 0,6% ao ano. Por que eu estou falando que é baixa? Porque para você operar debênture é caríssimo, né? E esse ETF nada mais é do que um investimento super diversificado em muitas debêntures. Ele é gerido, né, pelo BTG. O BTG eu não tem nenhuma relação, tá, com nenhuma gestora de nenhum desses ativos. Enfim, é uma alternativa bem legal. Liquidez super boa, D+1, então você vendeu o dia seguinte já tem o dinheiro. Não serve como garantia para as opções. Para quem quer ideal, aí sim, para quem quer se aventurar no mundo do crédito privado, porém com grande diversificação, ou seja, sem grandes problemas com calote. A gente teve recentemente no problema das lojas americanas, dá para ver, né, no valor da cota do DEB11 que houve sim uma queda razoável, mas depois ele recuperou e alguns meses depois já estava superior ao CDI. Então é uma alternativa bem legal para você, vamos dizer assim, rentabilizar um pouquinho mais a sua carteira, porém sem riscos de calote ou sem riscos de casar, né, com uma debênture por diversos anos, tá? Bom, passei aqui pela tabela dos ativos de renda fixa. Se inscreve aqui no canal para você receber mais vídeos como esse aqui, né, que eu preparo com bastante carinho. O que eu usei aqui? Por exemplo, o que você pode usar no kit do investidor. Então você pode fazer download de um PDF gratuito aqui na descrição do vídeo e ver, por exemplo, qual a corretora que eu utilizo, né? E aí você pode usar essa mesma corretora para acessar todos esses produtos que eu citei aqui. Claro, isso se você quiser, um PDF gratuito com tudo que você precisa para investir e criar renda na Bolsa de Valores, que é o que eu chamo de kit do investidor. Você pode na descrição do vídeo aqui fazer download. Se inscreve aqui no canal do YouTube e vou deixar um vídeo recomendado para você, que é justamente entendendo um pouquinho melhor o que você deve escolher, né? A segurança da renda fixa ou o crescimento de um investimento com ações. Aí é óbvio, você pode falar, eu vou fazer o equilíbrio, vou fazer uma carteira 50% ações e 50% renda fixa. Será que não tem algo melhor? Né? Então eu trago um pouquinho dessa reflexão e te mostro ali o que eu faço, né, no vídeo, o que você escolhe, ações, renda fixa ou opções. Vou deixar o link aqui em cima para você assistir esse vídeo, tá? Forte abraço, fica com Deus e até nosso próximo vídeo.